Ele tá falando pra eu ficar aqui mais no centro. Vamos começar de novo. Chega mais um pouquinho pra lá. Vamos de novo, então. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Romulo Dias. Estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Especificamente, nós estaremos comentando a revista Conectar Mais. Isso aí, mostra aí, pessoal. Hoje estaremos falando sobre a lição 8, Terceira Viagem Missionária. A revista está muito legal, o tema dessa lição tá extremamente completo e eu acho que vai ser uma aula bem legal. Então, se o áudio tá bom, tá tudo conspirando a nosso favor, apesar de que aqui no Rio tá muito quente e tá chovendo muito, então vamos torcer para não faltar luz, não acontecer nada. Mas eu acho que vai dar bom, porque toda vez que a gente começa a live, dá alguma coisa errada. A gente já sabe que é o inimigo furioso. Mas hoje, né, hoje vai dar bom. Hoje eu tô sentindo que vamos lá. Né? Amém, vai dar certo, gente. Pensamento positivo aí. Chegamos. Tá rolando? Fala aí. Ah, não, só falei pensamento positivo que agora vai dar certo. Vai dar show de bola. Até porque nós iremos começar essa live trazendo um culto de ação de graças, né? Não é mesmo? Não sei se na igreja de vocês também tem isso. Mas hoje, nessa semana, nós estamos muito felizes e decidimos trazer aqui para a live e compartilhar a bênção que o Senhor nos deu. E eu acredito que é muito pelo que nós estamos fazendo no canal. Deus nos abençoou. E eu vou botar aqui uma imagem que vai exemplificar, que vai expressar, né, o nosso sentimento, que é esse aqui, gente. Palmas, né? Hoje estamos dando culto de ações de graças a Deus pelo nosso apartamento que nós conseguimos, né? Essa semana, a semana passada, aí nós finalizamos as assinaturas e nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento ao canal Boa Semente, especificamente aos nossos apoiadores que estão nos ajudando a tornar esse sonho em realidade. Então, nós separamos essa imagem aqui. Não poderíamos deixar de vir aqui para o canal contar essa bênção, né? Que vocês aí são um canal na nossa vida, canal de bênção na nossa vida. E aí, nós estamos aqui muito felizes. Essa semana, nós estamos aqui com o coração radiante e, por isso, trouxemos essa vitória aqui também para o canal. Então, muito obrigada a todos os apoiadores. Quer falar, Rom? Com certeza, né? Isso aí, gente, a gente botou a foto, tá decidindo comunicar aqui para vocês, para mostrar a importância, né, que tem esse trabalho. A gente criou o Apoia-se justamente para direcionar o casamento, e vocês, né, cada um que tenha doado, tem para você que tem também visualizado, que vocês não pode ajudar com valor financeiro, mas tem compartilhado, tem mostrado os vídeos, tem comentado, tudo isso, né, todos vocês fazem parte dessa conquista também. Então, é como, vamos supor, o crescimento aí de uma casa, né, cada um vai botando um tijolinho e vai fazendo a sua parte. Então, eu queria agradecer por vocês, eu e a Poliana, a gente está com o coração muito grato por isso, porque se fosse pela nossa força, a gente não ia conseguir nada, mas é Deus, gente, definitivamente é Deus, e a gente tem visto o cuidado dele sobre a nossa vida. Então, essa foto aí exemplifica tudo aquilo que nós estamos fazendo, né, que é para o Senhor, primeiramente, e ele tem nos recompensado, tem nos abençoado, e a gente tem muito a agradecer. Então, o nosso culto é a nossa aula live em ação de graças. É isso. E não é só aos apoiadores. Nosso agradecimento também vai para aqueles que aqui estão assistindo nossos vídeos. Nossos vídeos têm alcançado marcos de visualizações que a gente nunca pensou em alcançar, né? A gente começou a gravar, a gente não tinha pretensão de alcançar tanto público assim. E nós estamos alcançando com a graça de Deus. E o nosso intuito é esse mesmo, é ajudar vocês, professores, trazer um subsídio para que você dê uma aula de peso para os seus alunos, porque eles merecem, né? Então, é isso, é uma forma de valorizar a nossa escola bíblica dominical, que a Assembleia tem tão forte essa tradição. Então, estamos nessa meta aí. Então, vou aqui falar também dos apoiadores, né? Se você ainda não é apoiador, basta entrar aqui embaixo, nós temos o link aqui no box de informações. Você vai poder apoiar a gente e receber um material exclusivo, um material didático exclusivo que vem dinâmicas, questionário, um plano de aula. Então, isso tudo você vai encontrar aqui no link aqui embaixo. Então, não acho que é algo que é muito caro, né? Que é impossível de ajudar, não. Tem valores, tem apoiadores de R$5, de 10, de 15, de 20. O que você puder ajudar, você vai estar recebendo esse material. Vale lembrar que você não está comprando material, você está apoiando o projeto e, como forma de agradecimento, você vai estar recebendo esse material em troca. E aí, no mais é isso, mas eu acho importante falar aqui o nome dos nossos apoiadores, que é quem tem mantido esse projeto de pé. E aí eu vou falar aqui para vocês, são muitos, né? Nós estamos muito felizes, né? Começamos aí no início do trimestre com pouquíssimos apoiadores, né?
E agora nós estamos aí alcançando o marco de mais de 20 apoiadores. Então, eu acho importante vir aqui, falar o nome deles e fazer esse agradecimento. Então, eu vou falar aqui rapidão, né? Se tivesse uma musiquinha, a gente tocava uma musiquinha enquanto eu falo, mas não tem musiquinha. E eu vou falar aqui rapidinho. Então, nós temos aqui a Mirliane Alves, que é a apoiadora mais antiga dos jovens, Ricardo Aparecido, Débora Cristiane, Maria Aparecida, Maria Patrícia, Ademir dos Santos, Fábio Figueiredo, Felipe Antônio, Jeconias, Altemias, Alexandra, Carlos Eduardo, Claudete dos Santos, Margarete Custódio, Ana Paula Rodrigues, Rafael de Souza Vieira, Neilton Silva, Agnaldo Fernandes, Helenice Esther, Má Porfírio, que comentou aí com a gente, está aí com a gente, está online, e Dayana Alves Souza. Esses são nossos apoiadores até o momento. E nós estamos muito felizes. E Agnaldo também, Agnaldo Fernandes, não sei se eu falei. Estamos muito felizes com o apoio de vocês. Então, é isso. Por hora é isso. E aí eu comentei que o material da semana é que essas pessoas recebem material exclusivo, com dinâmicas, com plano de aula, questionário, aprofundamento. E aí, tudo isso você encontra aqui no box de informação. Outra questão muito importante é o Superchat. Se você está aí e quer doar um valor específico para o nosso projeto, basta... Hoje eu não estou com o meu celular aqui, né? Eu sempre mostro para vocês o símbolozinho, mas hoje eu não estou. Mas é um cifrãozinho aqui embaixo, basta você clicar e doar um valor para lá, e aí o seu comentário vai ficar em destaque. E outro último aviso importante, né, que eu vou deixar aqui para vocês, é o grupo do WhatsApp. Aqui embaixo também você vai encontrar o número de contato para você fazer parte do nosso grupo de professores, né? Então, entre em contato com esse número, pede para ser colocado no grupo, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lá também são disponibilizados materiais didáticos de graça, que são feitos pelo um dos nossos apoiadores, um dos nossos ajudadores do canal. Agora eu esqueci o nome dele. Você lembra? Irmão Moacir. Irmão Moacir, a esposa dele, eles fazem material totalmente de graça. Plano de leitura diário e tudo mais, leitura da semana. Então, se você quiser fazer parte desse grupo e receber esses materiais também, tem espaço para todo mundo, gente. Então, continue apoiando esse projeto, que vai ser bênção na vida de vocês. É isso? Falei tudo? Amém, é isso, gente, é isso. Muita lição. Vale falar também das metas, né, que a gente sempre tenta colocar no vídeo, que é 1.000 visualizações. A primeira bateu, gente, se não me engano, o primeiro vídeo está com 1.200 visualizações. Depois a gente a segunda está com 900 e pouco, quase 1.000. E depois a gente veio regredindo um pouquinho, né, em visualizações, mas também tem muito a ver com a qualidade, às vezes, do vídeo, né, que um ficou com áudio muito baixo. Esse aqui vai ficar uma bênção em nome de Jesus, e esse aqui vai ainda mais longe, se Deus quiser. Claro que não é pela gente, né, para ficar famoso, algo do tipo, não é isso, mas é espalhando a palavra do Senhor, né. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam, para que dê bastante visualizações. Você vai estar ajudando a gente. E deixa o seu like aí também, cada um que passar pelo vídeo, tá? Pela live que está acontecendo agora e pelo vídeo depois que vai sair da live, vai subir no canal. Entra de novo lá, deixa o seu like. Pra gente é muito importante. Acho que é isso, então. Foi, né? É isso. As curtidas, o pessoal tem mantido a meta, o pessoal tá chegando em 50 likes, né? Então é muito importante, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e compartilha para mais pessoas. Então, curta, compartilhe no grupo do WhatsApp de vocês e assistam os vídeos. Por mais que você não esteja nessa semana, né? Porque tem igrejas que atrasaram um pouquinho, não receberam a revista e tudo mais. Mas mesmo assim, assiste. Volte nos vídeos anteriores, por mais que alguns estejam com alguns problemas técnicos, é importante você voltar e assistir para poder, né, ter um embasamento melhor para aplicar a sua aula. Não quer dizer que a nossa aula aqui é perfeita, né? Nós estamos aqui os detentores do conhecimento. Não. Nós estamos aqui tentando facilitar esse processo para vocês, para que quando você der a aula, você tenha mais coisas para poder falar. Eu queria ter assistido vídeos como esse, né, quando eu dava aula, porque tinha vezes que a minha aula não rendia e era por falta de subsídios, né? Então aqui a gente está fazendo esse papel de trazer para vocês esse outro lado que você pode abordar nas suas aulas. E aí é isso. Vamos para a lição? Vamos para a lição, gente. Não, mas é isso. São assuntos pertinentes e importantes de comentar. Vamos lá, gente. Eu vou ler. A terceira, título da lição, a terceira viagem missionária. Já passamos pela primeira, pela segunda, agora na lição 8, né? 2 meses aí de revista. A terceira viagem missionária de Paulo. Então vamos lá, texto de referência está lá em Atos, nós temos aí um slide já, lá em Atos 17, no Atos 20, do 17 até o verso de número 24, e aí a gente começa lendo, né, versículo do dia.
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, né, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E isso aqui na revista está um pouquinho diferente, vale salientar aqui, né, que Poliana que me mostrou, Atos 19, 1, versículo 1 e 2. Só que, na verdade, não é esse capítulo da Bíblia. O certo é o que está aí no slide que a gente colocou. Atos 20, né, verso de número 24, é onde está esse versículo aí que a gente acabou de ler no versículo do dia. Tá vendo? Ó, a gente até passa numa pequena correção, mas a gente entende que a revista é muito grande e erros acontecem. Importante que o versículo existe e está aí. Atos 20, verso 20. Tendo um erro de digitação. O versículo está certo, só a referência que não está certa, né? Então, só corrigir. É importante você, professor que está aí assistindo, corrija na sua revista e domingo fale com seus alunos também. Isso aí, para mostrar que você tá ligado, né? E também puxar eles para a lição. Verdade aplicada. Uma vida cheia da presença de Deus faz com que nosso ministério seja bem sucedido. Objetivos da lição: explanar sobre o encontro de Paulo com os discípulos de João e a unção sobre a sua vida, apresentar os eventos em Éfeso e Troade e desenvolver sobre o contexto das cartas de 1º e 2º Coríntios. E um momento de oração, que a gente também tem um slidezinho, mas como você sabe, né, se você já acompanha as aulas aqui, a gente faz esse momento de oração no final para consolidar tudo aquilo que foi passado. Mas diz assim no momento de oração: oremos para que vivamos o Evangelho em toda a sua plenitude e experiência pentecostal. Amém? Amém. Introdução. Vamos lá. O apóstolo Paulo decide realizar a tarefa da terceira viagem missionária, tendo em vista o sucesso das anteriores, da implantação de igrejas e da explanação do Evangelho. Desta vez, no entanto, seguiu uma rota mais direta, em direção à cidade de Éfeso. Com os efésios, Paulo permaneceu durante 3 anos, está lá em Atos 20, verso 31. E no ponto-chave, né, para a gente começar a lição, diz que Paulo pregou o evangelho com ousadia e várias pessoas se converteram. Então aqui nós chegamos, mais uma vez agora, à terceira viagem missionária de Paulo. As outras duas foram muito bem sucedidas, tinham por objetivo o ID, né, pregar o evangelho a toda criatura. Ele converteu muitas pessoas, né? Na verdade, ele pregou, quem converteu foi o Espírito Santo, mas é fundamental isso, eles seguem para mais uma viagem, que é essa terceira viagem missionária que nós estaremos comentando. Voltou. Nós estaremos comentando agora. Amém? É isso, né? Tópico 1? Amém, é isso. Tópico 1, Paulo em Éfeso. Vamos fazer aqui um contexto territorial importante, né? Quando a revista traz isso, eu acho importante chamar atenção. Deixa eu só achar o slide do mapa. Eu sempre... Não é esse mapa. São 2 mapas. Acho que esse aqui é melhor. Esse aqui mostra a terceira viagem passo a passo, né? Eu sempre trago aqui. Eu trouxe da primeira, trouxe da segunda, e estamos aí com a terceira. E hoje nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre Éfeso, capital da província romana, da Ásia, né? E ali era um dos maiores centros comerciais daquela região, concentrando mais de 300 mil habitantes. Eu tenho outro slide aqui que representa melhor essa capital. Aqui vocês estão vendo na imagem um sítio arqueológico. Botei Paulo sentado aqui nas ruínas, então aí, ó, um easter egg aí para quem está assistindo. Tem Paulo aí sentado no sítio arqueológico. E Paulo essa grande, capital é muito importante. Como eu disse, ela era ali um dos maiores centros comerciais da época e era extremamente famoso pela fabricação de artefatos religiosos. E a revista também vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como a construção também do templo de Diana. Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, né? Então, tem aí, essa cidade era muito importante por esses aspectos. E hoje em dia, essa cidade, essa capital, ela se encontra por ali na Turquia. Então, é importante que você traga essa ambientação territorial para os seus alunos, tanto de como ela era importante naquela época, como onde que ela está nos dias atuais. Então, didaticamente falando, para o seu aluno é muito importante que você faça essas duas relações. Isso é apenas a introdução do tópico 1, porque a revista ela vai entrar agora, no tópico 1.1, batizados no Espírito Santo. E aí a gente retoma nessa questão, quando a gente for falar na questão da capital, quando a gente for falar sobre a idolatria e tudo mais. Mas aí a gente retoma nesses tópicos que eu falei aqui com você. Vamos lá.
1.1, batizados no Espírito Santo. Vou voltar aqui. Pode ir lá. Vamos lá, gente. Tópico 1.1. Batizado no Espírito Santo. Vai dizer que Paulo, né, ele chega em Éfeso, como vocês sabem, em toda a cidade que ele chegava, ele já pregava, né, todo lugar onde ele passava, Paulo não perdia as oportunidades que ele tinha, e é o que eu e você precisa fazer também, né? Nós temos que aproveitar nossas oportunidades e pregar, e falar. Então, Paulo chega em Éfeso e vai dizer que ele encontra discípulos de João Batista que foram batizados por João, né? Você sabe que João Batista, ele vem antes de Jesus, ele prega, né? Arrependam-se, é chegado o reino dos céus, e ele é quem prepararia o caminho para quando Jesus chegasse, as pessoas pudessem, né, conhecer a Cristo. E ele próprio vai falar, quando ele vê Jesus passando, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para você que não está associando muito bem, a gente falou bastante sobre isso na aula passada, então a importância de você entender a revista num contexto inteiro. Não é só uma lição, né? Você, como o Poliana falou, você, professor, não pega só uma lição, a lição que você tem que dar e falar, não. Entenda a revista num plano inteiro, que é muito importante. Então, retomando, João Batista batizava, né, as pessoas na água, né, o batismo que nós entendemos hoje por imersão, dessa ideia de imergir a pessoa, e é um novo nascimento. O batismo é um ato para que as pessoas possam ver que você decidiu ter uma nova vida com Cristo. Então, é importante que você se manifeste sim no batismo. Você tendo a oportunidade de se batizar, você tem que se batizar, para que as pessoas entendam que agora você está separado e você está vivendo uma nova vida, né? Esse é o batismo nas águas, é o batismo de João Batista, o batismo por imersão, ou por aspersão em algumas igrejas aí também, mas você entenda que existe esse batismo, e existe o batismo no Espírito Santo, que é algo diferente do batismo do João. O próprio vai falar que eu batizo com água, esse os batizará com fogo. Então, falando diretamente ao batismo, né, do Espírito Santo, que foi derramado em Atos 2, que você conhece bem a história, eu tenho muita certeza disso. Enfim, o Espírito Santo agora foi derramado sobre a igreja, e esses discípulos de João não conheciam o batismo no Espírito Santo, só conheciam o batismo por imersão de João. E aí é apresentado por eles, Paulo por imposição de mãos, isso aqui é importante, eu até frisei isso, a importância da imposição de mãos, para que nós venhamos a profetizar bênçãos sobre a vida de alguém, para falar sobre alguma coisa, a importância de nós impormos as mãos sobre as pessoas para uma palavra direcionada do Senhor, e vai dizer, né, que quando Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem o batismo no Espírito Santo. Eu vou ler esse pedacinho aqui no final, né? Paulo os batiza, no finalzinho do tópico. E sobre eles o apóstolo impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e todos começaram a falar em línguas e profetizaram. O batismo no Espírito Santo traz revestimento de poder para a caminhada cristã. Esse batismo no Espírito Santo, às vezes, você tem que buscar, todos nós devemos buscar, mas algumas pessoas já presenciaram isso, já sentiram isso, e outras ainda não. Mas isso não exime você, né? Você tem que continuar buscando, desejando. Eu tenho um pouco da minha experiência, eu desejei muito isso, eu orei muito por isso, e quando menos esperava, Deus me encontrou. Poliana também tem o testemunho dela, se abrir aí ela quiser falar um pouquinho, ela também buscava muito isso, e ela também recebeu. Então, a palavra no batismo do Espírito Santo, busque, né? Pergunta para as pessoas como é, eu perguntava para todo mundo como é que era o batismo do Espírito Santo, ninguém sabia me explicar como é que era, até eu realmente ter essa vivência, e se alguém for me perguntar, eu não vou saber explicar, é algo sobrenatural, mas é algo que todo crente deveria passar, porque é um revestimento de força, de poder, e que te dá ainda mais ânimo para continuar a vida cristã. Claro que não é o final das coisas, nunca vai ser o final é o arrebatamento, é quando Jesus voltar, mas é importante que você, na sua vida cristã, passe por essas fases. E os discípulos de João conheciam o batismo por imersão, mas não conheciam o batismo ainda no Espírito Santo, e Paulo chega até eles e impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E aí eu encorajo você, professor, a falar com seus alunos também da importância de buscarmos o batismo do Espírito Santo, buscarmos num culto, numa igreja, em um congresso, mas principalmente no íntimo do nosso quarto, ou no local onde você estiver, porque não existe mais um lugar certo, você tem que buscar. E quando você menos esperar, vai acontecer. Então, continue buscando, isso é muito importante, fale isso para os seus alunos. E é isso, é o tópico 1.1. Eu acho que essa conversa é extremamente fundamental que o professor tenha com seus alunos, porque às vezes o pastor não vai ter tempo de abarcar todos os temas possíveis da Bíblia, e a escola dominical ela é um momento para que sejam tratados esses temas, e o batismo no Espírito Santo é algo que precisa ser tratado com jovens, principalmente. E lá no subsídio para o professor, para o educador também, que às vezes a gente não traz para aula porque não dá tempo, mas nessa semana ele trouxe um ponto muito importante,
é que muitas igrejas pentecostais têm vivido esse ceticismo. As pessoas não têm mais acreditado no batismo com o Espírito Santo, né? Então é importante que você traga essa questão para os seus alunos, e aqui vai dizer que isso tem acontecido por conta de duas causas, né? A primeira causa é pelo mau testemunho que as pessoas têm dado, né? Então, muitas pessoas fingem estar ali e representam algo que não é de fato do Espírito. Isso causa um esfriamento das pessoas, que elas passam a olhar para aquilo e ficar meio que assim, eu não quero viver isso, né? Sei lá, é algo muito estranho. Então, essa é a primeira causa. E a segunda causa que eles trazem aqui na revista é esse déficit bíblico-teológico sobre a doutrina pentecostal. Então, faça a sua parte, professor, e traga esse tema para a escola dominical, para os seus alunos. Fale sobre a importância do batismo. Ainda assim, nós ainda nos dias de hoje acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Foi como o Romulo disse, é um processo, né? Do dia para a noite, você não vai acordar e vai falar, é um processo, né? Requer busca, requer entrega. Então, é importante que esse tópico seja conversado com os seus alunos. Se der tempo. Se der tempo, não, né? Se der tempo, no caso, se aprofunde, mas não deixe de passar por esse tópico, né? É importante. Se der tempo, eu vou falar, realmente, se der tempo, pergunte também a experiência deles. Alguns já devem ser batizados, outros não. Até porque é uma dúvida que, às vezes, o não batizado ainda tem e quer, né? Aí a outra pessoa que teve a experiência vai poder falar. E quando você pega a experiência de várias pessoas, é muito importante para o crescimento espiritual do grupo. Então, pergunte, abra isso. E aí, quem já experimentou isso? Como é que foi para você? Você desejava muito? Você nem pedia, mas aconteceu? Enfim, isso aí não é uma regra, gente. É importante também você entender que, não, precisa ser batizado no Espírito Santo para ser salvo? Não, gente. Isso aí está a par de salvação. Salvação foi dada através de Cristo na cruz do Calvário. Você crendo e vivendo uma vida com Ele é o caminho, né? Agora, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de força e poder. Como eu falei, alguns experimentaram, outros não. Mas não necessariamente é uma regra que todo mundo tem que ser batizado. É importante, sim, que todos busquem, né, esse batismo. Mas não é uma regra que você precisa ser batizado para ser salvo. Isso não é, porque você estaria anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Mas é importante que você abra esse questionamento a tudo. E aqui, ó, eu tava. Esse livrinho que eu anoto a anotação da aula, né? E por coincidência eu achei do dia que eu fui batizada, gente. Eu achei aqui, ó, foi do dia 30/7, aí eu perdi, né? Só porque eu fui falar, eu perdi aqui. Foi no dia 30/7 do ano passado, ó, foi recente. Foi uma sexta-feira. Tá aqui, ó, batismo, não dá pra ler, né, gente? Mas tentei mostrar. Batismo com o Espírito Santo. E aqui eu relato como aconteceu, qual foi a sensação. Eu anotei, fiz uma reflexão, dizendo que não, o batismo não acontece quando a gente quer, né? Porque ano passado, eu lembro que nas festividades eu buscava tanto e falava, não, agora eu tô pronta, agora eu tô santa, vou receber o batismo. E eu não recebia. Então foi no culto de sexta-feira, quando eu menos esperei, aconteceu e eu fui batizada. E é isso, é uma experiência única do crente, né? Então, realmente é muito importante a gente estar buscando o batismo. É isso? 2? 1.2? Isso aí, vamos para 1.2. Os 7 filhos de Seva. Seva. Vamos falar como a gente ficou em dúvida aí antes de começar, mas não deu tempo de tirar a dúvida. Então, é isso. Vou falar sobre esse tópico aqui. Vai falar esse tópico, né, sobre os filhos de Seva. E aí eu vou ler aqui, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, para que a gente fundamentalize o que eu estou tentando passar aqui. Vai dizer que Paulo se torna muito popular em Éfeso, de modo a pregar a todos os sábados na sinagoga. Como eu falei, Paulo não desperdiçava uma oportunidade que ele tinha. Tamanha era a unção sobre o apóstolo que levavam até eles lençóis e aventais, que pelo poder de Deus curavam enfermos e repeliam demônios. Com isso, um grupo de exorcistas, os 7 filhos de Seva, tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, aquele a quem Paulo pregava. Vale salientar aqui, aquele a quem Paulo pregava. Eles não tinham conhecimento de Jesus, mas por Paulo pregar em nome de Jesus, eles viam algumas maravilhas, eles decidiram também fazer isso. Aí vai dizer que o demônio, no entanto, saltou sobre eles e espancou, né, os filhos de Seva. Aí no final ele diz que os espíritos imundos não reconheceram a autoridade deles, pois não conheciam a Cristo. A autoridade espiritual vem sobre nós através de uma vida de intimidade com Jesus. Olha só que interessante, gente. Aqui vale salientar a importância que tem de você conhecer aquilo que você está vivendo, né? Por aquilo que você está vivendo. Então, trazendo um pouco para os nossos dias, vamos primeiro entender o tópico. Falou sobre os filhos de Seva, e eles tentaram expulsar um demônio na autoridade do nome de Jesus, porém eles não conheciam a autoridade para poder expulsar.
Paulo conhecia, Paulo teve a vivência, Jesus se apresentou para Paulo, Paulo ficou cego durante alguns dias, veio discípulo, falou que por ele perseguir a igreja, né, Cristo, Deus fala isso, por ele perseguir a igreja, ele veria o quanto deveria padecer pelo nome de Cristo, então ele começa a sua vida, então ele conheceu, ele teve um processo, só que esses filhos de serva não, apenas ouviram e tentaram replicar o que ouviram, então aí está o ponto-chave que eu quero entrar, o problema de você apenas replicar o que você está ouvindo e de você não ter uma intimidade com aquilo que você está vivendo. Isso é muito importante, porque se você apenas ouve e por ouvir falar você quer replicar, você está falando das experiências dos outros, e a autoridade que o outro tem, você não vai ter. Então, passe isso para os seus alunos, né? Da importância de nós termos autoridade no nome de Jesus e a importância da intimidade, porque com intimidade se desenvolve autoridade, porque você vai conhecer daquilo que você está pregando. E aí é uma pergunta muito importante. Eu me lembro que, falando um pouco da minha experiência, uma vez na escola, a gente começou a fazer alguns cultos, né? Isso veio de iniciativa de um menino lá, que ele já era bem centrado no evangelho, ele entendia bastante coisa, e eu, na época, era da igreja, mas não conhecia muita coisa, né? E aí, uma vez, ele chegou para mim, antes da gente começar a fazer esses cultos lá na escola, ele perguntou para mim, o que é o evangelho para você? E na hora, eu não consegui falar o que era o evangelho. E isso depois entrou no meu coração, que naquele mesmo dia eu fui para casa e falei, como é que eu não soube explicar o evangelho que eu estou vivendo? Como é que eu não soube falar daquilo que eu acredito, do que eu estou depositando na minha vida para a eternidade? E aí foi que deu essa virada de chave na minha vida, e eu comecei a procurar daquilo que eu realmente falo que eu vivo, né? E por aquilo que eu vivo, eu preciso comunicar. Então, se alguém te pergunta pelo que você vive, ou quem é Cristo para você, e você não sabe responder, não estou falando que existe uma forma certa de se falar, mas estou falando que você precisa fundamentar aquilo que você está vivendo. Como é que você deposita a sua esperança em algo que você não conhece? Daí a importância de você conhecer do Cristo a quem você serve, né? A palavra de Deus vai dizer, Paulo vai falar para Timóteo, né? Procura apresentar-te como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, maneja bem essa palavra. E você só vai saber manejar e conhecer a Cristo lendo. Tá aqui a melhor solução, né? É a Bíblia. Então, leia. A partir do momento que você lê, você conhece. E a partir do momento que você conhece, você tem autoridade para falar no nome dele. Então, tá aí os erros do filho de Seva, e por isso eles não conseguiram expulsar, pois não tinham autoridade, não conheciam o nome pelo qual eles estavam usando para expulsar os demônios. E aí Paulo admoesta eles e mostra essa importante verdade. É isso, né? E no finalzinho... É isso, é explicar para os alunos que... Tem mais coisa? Não, acabei. Eu só estava vendo se tinha alguma coisa que eu tinha Achei que eu notado. tinha cortado. É explicar para os alunos que o diabo ele não tem medo da gente, né? Ele tem medo daquele que está em nós. Então, é importante que o aluno ali desenvolva um relacionamento, de fato, com Deus, para que quando acontecer essas situações, não aconteça essa situação que aconteceu, né? Os caras ainda foram espancados, tentaram ali fazer algo, foram espancados, e ali ficou aquele clima de assim, como assim, sabe? Por que eles não conseguiram? Eita, Deu uma faltou luz piscadinha. aqui. Deu uma piscadona aqui. Por que eles não conseguiram, né, de fato, expulsar? Então, traga esse Ixi, não. Não. Traga esse Já, já Traga esse repreende. assunto para o aluno de vocês. Não caiu, né, gente? Vocês estão aí ainda. Não. Eu tô te ouvindo normalmente. E tá contando Show. normal aqui também. É um inimigo, gente. Eu falo para você. Eu falo. Passou um dia tudo calor, um calor aqui nesse Rio de Janeiro. Deu a hora da live, começou a chover muito. Eu falei, meu Deus, não pode faltar luz. E aí deu nisso. Mas vamos lá. Vamos correr aí para dar tempo de falar tudo. Mas aí é exatamente isso. O inimigo não tem medo de nós, tem medo daquele que opera através de nós. Então, fale sobre isso com os seus alunos. Próximo. Isso aí, 2, né? O tumulto em Éfeso e a ressurreição em Troade. E vai falar um pouquinho nesse tópico 2. E sim, antes do 2.1, que a Poliana vai falar, vai continuar falando sobre Paulo sendo perseguido a todo momento. Como eu falei, né, quando ele recebe a palavra do Senhor Jesus, e aí Jesus fala para ele que ele mostraria o quanto deveria padecer pelo nome dele e ser perseguido, você vê aqui que não era brincadeira o que Cristo estava falando. Então ele continua sendo perseguido, né? Vai dizer que Paulo é confrontado em Éfeso por uma multidão devido à mensagem contra a idolatria. Então ele continua sendo perseguido, e a gente vai falar sobre isso no tópico 2.1 e 2.2. Vamos lá? Tópico 2.
o tumulto em Éfeso e a ressurreição em Troade. Então, como ele disse, né, Paulo estava aí continuando, tendo que lidar com as perseguições, né, que estavam acontecendo naquele momento. Mas, enfim, vamos lá. Por isso que eu falei que nós retornaríamos naquele contexto que nós demos para vocês no início da aula. Por isso que é importante você trazer para que o aluno compreenda esse tópico 2.1, adoradores de Diana. Como eu disse para vocês, Diana, deixei aqui a imagem, ela vai ser sempre representada com arco e flecha e tudo mais, porque ela é a deusa considerada da guerra, é a deusa da guerra e da lua, se eu não me engano. Conhecida como deusa da guerra e da lua. E aí vai dizer que naquele momento Paulo estava lá pregando contra a idolatria, e especificamente naquele lugar, naquela capital, onde era totalmente idólatra, né? Tinham diversos, aquela cidade ela era reconhecida, era cercada de símbolos, de ritos, de mitologias. Então, você trazer uma mensagem dessa de peso neste contexto era pedir para ter uma revolta, né? Porque ali era algo que eles estavam vivendo fortemente. Né? Então, nesse contexto em específico, vai dizer que Paulo está ali pregando e tudo mais, e aí começa um tumulto, porque as pessoas não estavam aceitando aquela pregação. Vai dizer que Demétrio, né, que era ali um tipo de esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Ele confeccionava imagem. Isso aí. Eu não estou conseguindo enxergar aqui no meu tablet. Ele confeccionava, ele comercializava imagens, tudo mais, então ele era um grande agente dessa religião ali. Então, quando Paulo vem e confronta esse tipo de prática, ele se levanta, ele convoca outras pessoas também que façam um tumulto ali, porque, de certa forma, Paulo estava indo contra aquele comércio. Então, não é só contra a fé, mas contra tudo aquilo que estava sendo feito por trás daquela fé que estava sendo disseminada ali. Então, Paulo vem e confronta esses rituais, essas práticas, né, que aquela cidade estava vivendo. E aí, Rômulo vai trazer que isso não tem sido muito diferente dos dias atuais. Então, como ele sempre faz, ele vai trazer uma aplicação aos dias de hoje. Isso aí, pessoal. Como você viu nesse tópico, né? Não foi a crença deles que foi basicamente confrontada e eles ficaram chateados, não, vamos brigar por aquilo que a gente acredita. Não. Demétrios, ele reúne certas pessoas porque mexeu diretamente com o bolso dele, mexeu com os recursos financeiros. Aí é que ele decide realmente confrontar Paulo, não por causa da fé, né, que ele estava trazendo, mas porque estava atrapalhando os negócios dele. E a gente vê, né, que não é diferente nos dias atuais. Infelizmente, a gente tem muitas igrejas comercializando a fé, e eu falo para todas as denominações, né, e também para todas as outras religiões também, às vezes acontece também. Então, não é algo diferente do que a gente tem hoje. A importância que a gente não pode dar e não pode acontecer, assim como Jesus se irrita, né, no templo, quando acontece e ele vê as pessoas comercializando, né, no templo e comercializando a fé diretamente. Então, a partir do momento que você entende isso, né, e que mexe às vezes, como mostrou aqui nesse tópico, mexeu com o bolso de Demétrios, ele decide replicar e confrontar. E aí está a importância de nós não permitirmos que esses comércios cheguem ao nosso coração, porque a partir do momento que você comercializar a fé e você vê por causa disso, você vai perder o fundamento do que é o Evangelho. Como nós sabemos, o Evangelho é Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, não é pelo batismo no Espírito Santo que vai me chegar até os céus, é mediante o sacrifício dele. Qualquer outra coisa que vão me apresentar ou apresentar para você se achegar mais perto de Deus, é errado você entender dessa forma, como se você precisasse fazer alguma coisa para se achegar. Não é sobre isso. A gente tem aí em épocas passadas também as pessoas vendendo um pedaço do céu, como se o céu pudesse ser comercializado. Isso nunca foi possível, porque o céu foi nos dado, a salvação foi nos dada através do sangue, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos fez co-herdeiros juntamente com ele, e nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus por adoção. Então, entenda isso, não permita que o evangelho seja comercializado, e a partir do momento que você estiver numa igreja onde você está vendo que o evangelho está sendo comercializado, tente fugir disso, porque perdeu principalmente o ponto crucial, que é Cristo, né? Então, tente entender isso, é muito importante para a nossa regra de fé. Isso aqui vai, além de dízimos e ofertas, eu não estou falando sobre isso. Nós sabemos que isso são mandamentos do Senhor, a gente entende que isso são ordenanças para que as bênçãos voltem, né, para a nossa vida, a gente está devolvendo aquilo que Deus já tem nos dado, isso aí é outra coisa, dízimos e ofertas. Eu estou falando sobre o comércio no reino e o quão importante é de nós fugirmos dessa coisa e entender que o mais importante é Cristo na nossa vida e é Ele que nos deu a salvação. Essa é a aplicação prática
afetou o bolso de Demétrios, ele decidiu convocar um tanto de pessoas para guerrear contra aquilo, e também no dia de hoje acontece isso. Às vezes parte do outro ponto, né, erra alguma coisa dali, e a gente vê a fé sendo confrontada, e os pastores talvez guerreando, mas não porque estão afetando diretamente o nome de Cristo, mas porque o seu bolso está sendo afetado. Corra disso, é muito importante, e traga essa ilustração para os seus alunos, é muito importante que eles entendam isso, para que a gente forme pessoas que realmente entendam que o real fundamento do Evangelho é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e é por ele que nós estamos aqui, não por qualquer outra coisa. É isso. É isso, e também essa questão, né, a gente estava comentando aqui antes de começar, dessa coragem que Paulo teve, né, e que sempre tem, né, ele sempre traz isso nas suas pregações, essa coragem de trazer um evangelho que confronte, porque hoje em dia a gente vive um evangelho de comodidade, né, você vem para Cristo e não muda, você vem e fica do jeito que tá, e Paulo não, ele vai numa cidade que é conhecida por esses ritos, que o comércio gira em torno disso, e ele vai lá e prega contra, então é um ato de muita coragem. E aí, mais do que só um comércio, mais do que só a bater de frente com o comércio, isso traz para a nossa vida também sobre práticas de idolatria, o que a gente estava conversando, né? Que às vezes a pessoa vem para o evangelho, né? Só que aí não larga o santinho, ela vem para a igreja, né? Aceita Jesus, mas continua com o seu terço, ela vem para a igreja, continua com a sua imagem dentro de casa, então você está ali servindo a dois senhores, e a Bíblia é clara quanto a isso, né? Isso não é aceitável. Por isso que é importante, esse tema é extremamente atual e deve ser conversado com seus alunos, porque a gente pensou aqui em exemplos como o santinha, a santinha ou o terço, mas existem outras coisas que as pessoas estão colocando acima de Deus, né? Então a pessoa vai lá, idolatra um carro, idolatra alguma pessoa que você acha que é Deus na terra, e não existe isso. Tem até um ditado, né? Deus no céu e fulano na terra, alguma coisa assim. E não as pessoas, né, estão colocando outras coisas no lugar onde era para ser colocado Deus. Então, deixam de ir para a igreja para ir assistir jogo, né? Colocam futebol em altares, e aí, então, isso aí pega todo mundo, não tem jeito, é importante falar, porque é o que eu disse, né? Quando fala santinho, você lembra de velho que geralmente pessoas idosas. Pessoas idosas que têm mais essas práticas, né? Mas quando você fala com os jovens, é importante que você traga esses outros exemplos para fazer mais sentido na cabeça dele, né? Dessas outras coisas que as pessoas têm colocado no lugar que era para ser o lugar de Deus, a posição, o altar onde Deus deveria estar. Então, muito importante, esse tópico é extremamente atual. É importante isso mesmo, porque às vezes, é exatamente o que você falou, às vezes as pessoas acham que a idolatria é só através de santinho, algo do tipo, a imagem, sendo que as pessoas podem adorar muitas coisas, né? Dinheiro, fama, ser reconhecido, tem muita coisa aí. Então, traga essa ilustração para os seus alunos também, que é muito importante, para que você coloque ele nos dias atuais. Às vezes a pessoa realmente endeusa, né, uma outra pessoa, isso é muito complicado. A idolatria está em nosso coração, então a gente precisa, sim, repreender todas essas coisas para que a gente não caia nisso, né? E acho que a gente finalizou, né? 2.1. Isso, adoradores vigiando. Isso aí. E é importante que você traga também a imagem de quem era, tudo mais. Não é pecado você mostrar a quem que eles estão se referindo, né? Falar, eu não vou mostrar isso para os meus alunos, porque eu não sei o quê. Não, gente, tem que ter maturidade na fé de olhar para essas imagens e ver que elas representam um personagem histórico e nada mais. A gente não vai ficar aqui idolatrando imagens, a gente está mostrando esse contexto, é bom que o aluno entenda. Então, quando isso for abordado na escola, tudo mais, que vai ser abordado pela história, né? Então, é importante que o aluno entenda, eu aprendi um pouquinho sobre isso na igreja também. Então, não para ele debater na aula, mas sim para ele entender que ele já viu sobre isso e que tudo certo. Aqui eu trouxe um mapa, né? Só que eu já falei com vocês da terceira viagem. Inclusive, esse mapa ele é enviado para os nossos apoiadores. O slide em si da aula inteira, ele é enviado e aí quem está nos apoiadores desde o início vai receber os 3 mapas. Então, esse aqui é para fechar, e aí tá todo o percurso que Paulo fez. E aí, nós estamos recebendo os comentários no chat também, muito legal, mas eu vou deixar para ler no final. Apesar que tem aqui uns bem legais, alguns bem legais, como o do Jonathan, que comentou lá no início, né? Jonathan, não, ele não é meu cunhado do Rômulo, né, no caso. Seu a mente deu um nome. Futuro cunhado, né, também.
E aí a Sossô sempre comenta, o Fábio também, Edson Guimarães também, o irmão Edson também, da Peniel, Assembleia das Peniel, comentou aqui, está presente conosco. Pessoa muito especial na nossa vida, ele falou paz, ele falou verdade, quando nós estávamos falando do tópico anterior, e ele comentou também, precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Verdade, irmão Edson. Obrigado por comentar. Você que está aí assistindo a gente também, comente de onde você é, né? Eu esqueci de falar isso no início, né? Mas nós temos públicos aí no Rio de Janeiro, no Brasil todo, então comenta aí. E o nome da classe de vocês também, que a gente gosta de ler aonde que a gente está chegando. Vamos lá, 2.2, Paulo em Mileto. Quer introduzir? Esse aqui eu acho que tava... Tinha um mapa, ou o mapa a gente já comentou, foi aquele da terceira viagem missionária? Eu tinha usado para falar de Éfeso, né? Mas se você olhar aí no mapa, gente, um pouquinho mais acima tá Troade. Tem uma setinha vermelha, aí você acha. Infelizmente eu não posso mostrar, né, aonde, mas se você seguir a setinha, você acha. O mapa era basicamente isso. E a gente entra agora, então, falando diretamente de Eutico, né? O jovem que cai da janela quando ele estava ouvindo Paulo pregar. Vou dar uma lida aqui e a gente traz um plano de fundo sobre isso, né? Vai deixar aqui no 2.2, no segundo ponto vai dizer que ao cair de tal altura, o jovem Eutico, né? Eutico morreu, pois não estava junto dos irmãos. Estava afastado sentado em uma janela e acabou dormindo. É um perigo, aí a revista traz uma alusão aqui para a gente trazer para os dias de hoje. É um perigo não se envolver com as coisas da igreja, o sono da indolência, que tem a ver com a preguiça, né? Pode nos arrebatar. Mas Paulo abraça o jovem, leva para o meio dos irmãos, de forma ao jovem ressuscitar. Depois de Troade, Paulo vai para Mileto e se encontra com os presbíteros de Éfeso e lá se despede deles. Aqui é interessante a gente trazer uma alusão, né, dizendo que Eutico acabou em sonolência dormindo e caiu de lá de cima. Então, é importante aqui, a revista traz uma alusão para nós estarmos envolvidos com o trabalho da igreja, que é muito importante, para que essa preguiça espiritual, né, trazendo uma alusão ao que aconteceu com Eutico, não entre em nossa vida também. Porque a partir do momento que nós estamos, quando nós estamos acordados para o reino e ouvindo aquilo que está sendo pregado, que está sendo falado e vigilantes, isso não vai acontecer com a gente. Então, é um bem superficial, que a Poliana tem um pouquinho algo mais profundo para falar, mas é sobre isso. Se envolva nos trabalhos da igreja, fale isso para os seus alunos, porque às vezes o jovem não quer fazer nada, né? Ele quer só receber. Mostre para o jovem que ele tem algo a fazer também, ele é importante no reino, e ele tem algo a oferecer a partir do momento que ele tenta se encher, né? E se encha do Espírito Santo e do Senhor Jesus, daquilo que ele tem para a nossa vida. Então, fale isso para eles, e é importante que todos estejam envolvidos no grupo para que o trabalho vá para frente. A igreja é uma engrenagem, cada um trabalha entre si e a igreja vai avançando. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então é sobre isso. Faça alguma coisa, esteja acordado, vigilante na obra do Senhor. Nossa, tá chovendo muito aqui em casa agora. Agora eu tô até ouvindo aqui. Aqui parou. Mas vamos lá. Vai continuar certinho. Em nome de Jesus. Vamos lá, continuando o que você falou, né? Porque agora eu vou trazer uma outra visão. Porque pesquisando melhor e ouvindo diversas pregações, né? Ao longo da nossa vida cristã, a gente vai juntando repertórios do que a gente já ouviu e tudo mais, já estudou, já leu. E aí, mais especificamente sobre esse tópico, né? Da ressurreição de Eutico, tem uma discussão muito grande sobre a idade. Eu trouxe aqui uma imagem, né? Que é uma representação gráfica sobre como que seria, mais ou menos. Sabemos que Paulo provavelmente era um pouquinho mais careca, né? Como eu sempre trago aqui para vocês. Mas é uma representação, né? Só para ilustrar. E aí tem essa discussão de que Eutico era muito jovem, teve pesquisas que eu fiz que parecia que ele era criança e tudo mais. Tem a discussão também, e isso aparece nos versículos, de que o lugar ele tinha muitas lamparinas, né? E aquilo causava grandes fumaças e aquilo fez com que ele adormecesse. Tem também a questão do horário avançado, e por ele ser criança, ele já estava com sono e tudo mais. E aí, enfim, são diversas discussões que aparecem relacionadas a Eutico, mas o que eu quero trazer aqui, e eu acho que é mais do que a revista está trazendo, é que o que importa é que o poder de Deus se manifestou naquele lugar. A gente sabe que naquele lugar, né, o evangelho estava começando a chegar, começando a se solidificar, então as pessoas precisavam ver, né, milagres acontecendo para que elas crescem. Então, pode ser que o Romo, pode ser não, né? Aquele jovem de fato estava disperso, não estava ali
totalmente entregue àquele local, mas mais do que isso, aquelas pessoas também precisavam ver maravilhas acontecendo. E isso foi fundamental para que a fé fosse estabelecida naquele lugar. A gente pode, às vezes, criticar as pessoas que precisam ver para crer, mas naquele momento, no estabelecimento do evangelho, foi importante para que aquelas pessoas pudessem crer no evangelho. Então é isso. Essas discussões são importantes, né? Mas mais do que isso é conseguir ver a glória de Deus se manifestando. Isso é extremamente fundamental para aquelas pessoas, né? É isso, gente. Aí foi uma oportunidade que teve, né, de manifestar da graça de Deus sendo manifesta ali, e eles puderam entender. Muita gente se converteu também em relação a esse acontecimento. Então, é importante aí ter essas duas alusões, né? Você não está adormecido na obra do Senhor Jesus e todas essas coisas aí que a Poliana falou que implicam diretamente na nossa fé e de nós continuarmos, né? Fazendo alguma coisa para que o nome de Deus seja glorificado. É isso, né? 2.2. E esse tópico também, ele é muito atual, porque a gente que tem, nós, né, que temos, que quando estamos na igreja fazemos muita coisa, então a gente canta, a gente vai lá, fala uma palavra. Voltei, né? Caiu, Outro. gente. Eu ou foi você? Os dois, acho que os dois caíram. Acho que voltou. Voltou. Como eu estava dizendo, quando a gente está em movimento na obra, é difícil a gente sentir sono, né? E às vezes a gente está num culto e a gente não foi escalado para fazer alguma coisa, e a gente fica sentado, às vezes o sono vem. Então, traga isso para os alunos também, porque é uma forma de entender um pouquinho isso. É, de fato, fazer. Faça, e aí, mais do que esse sono corpóreo, né, de adormecer, é o sono da indolência, né? Que a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e você está dormindo, né? E aí, quando Jesus voltar, não adianta, né? O que você vai ter feito durante todo esse tempo que você passou na igreja, né? Então, isso também é extremamente importante. Isso aí. 3 agora, Próximo? então? 3, cartas da terceira viagem. Vamos lá? 3.1, primeira carta aos Coríntios. Você vai fazer uma introdução, né? Você sempre faz. Não, aqui fala diretamente sobre a terceira viagem de Paulo, né? E ele escreveu as cartas aos Coríntios, a primeira em Éfeso e a segunda na Macedônia. Então aqui nós temos mais uma vez Paulo escrevendo às igrejas, né? E 3.1, então vou começar falando aqui de um assunto pertinente, a gente até estava falando isso antes de começar a gravar, que esse 3.1 traz um assunto pertinente que a gente já tem comentado nas aulas anteriores, e é muito importante que você passe por lá para você entender. Mas vai falar nesse 3.1 sobre a carta aos Coríntios, né? O apóstolo estabeleceu a igreja em Corinto quando ministrou na cidade por aproximadamente 18 meses, né? Que é 1 ano e 6 meses. Mas foi quando estava em Éfeso que Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios. E nessa carta, o que ele escreve? Esta carta trata de temas teológicos essenciais e também de problemas enfrentados pela igreja, como, por exemplo, a rivalidade, a rixa entre subgrupos internos. E isso é o que a gente estava falando aqui, né, que acontece até nos dias atuais, muito importante que a gente entenda, que são aquelas panelinhas, né, que a gente sabe que tem no meio de toda igreja, e às vezes quando alguém novo está se achegando, quando a gente não abraça aquela pessoa, por justamente das pessoas selecionadas do nosso grupo, acaba que a gente perde muita gente para o evangelho, e isso não pode acontecer. Então é muito importante que você traga novamente essa alusão da importância de todos nós abraçarmos as pessoas que estão chegando e de dentro da igreja não ter aquele grupo, né, das panelinhas. Às vezes o grupo da consagração, o grupo dos jovens, o grupo do Ministério de Louvor, da CIB. Não, nós somos uma igreja apenas. Claro que formada por alguns mais idosos, outros mais jovens, alguns com bastante tempo de caminhada cristã, outros mais jovens que estão aprendendo, que ainda vão errar muito, e aos que já erraram, que são mais velhos, que já passaram por isso também, tende a eles, nós nos espelharmos neles, mas que eles também entendam que nós também estamos tentando fazer, né, o nosso melhor. Então a igreja não é para ser dividida. A igreja é uma engrenagem, como eu falei, e a engrenagem só funciona se todas as engrenagens estiverem trabalhando juntas, certinha e ao mesmo tempo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, então é muito importante que todos que venham, se acheguem na igreja, que nós venhamos a abrir os braços. Isso é muito importante, se a Poliana vai falar um pouquinho sobre isso, mas é muito importante, às vezes, quando um visitante chega na igreja.
Então, quando alguém chega novo na igreja, você tem que fazer o possível e o impossível, para que aquela pessoa tenha um bom culto, né, naquele momento. Claro que o culto é prestado dela, né, a pessoa que tem que prestar culto, mas estou te falando que ela precisa ser acolhida. O papel da igreja é acolher as pessoas e trazer as pessoas para próximo, né? Então, tente trazer isso aos seus alunos. Quando a gente está falando aqui diretamente para jovens, isso é muito comum nos jovens, às vezes dentro do grupo tem também as suas panelinhas dentro do mesmo grupo, por afinidade, né? Tem pessoas que você conhece mais do que outros, mas é muito importante que você traga isso para que isso seja repreendido na igreja de vocês, porque é muito importante que a igreja esteja em unidade, né? Tem um versículo que a gente lê bastante, o versículo não, é um salmo, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, os irmãos, é todo o corpo de Cristo, é todos aqueles que compõem a igreja não o templo, carne e osso, a igreja, as pessoas, que nós viemos a estar juntamente com um único propósito, de conhecer a Cristo, fazê-lo conhecido e abraçando quem veio de fora para que eles se sintam bem acolhidos, né? É isso. Gente, eu tô chocada. Tipo assim, tá caindo direto a internet, mas a conexão tá segurando. Então, quer dizer, tá caindo a luz, mas a conexão tá segurando. Então, tô chocada. É Deus mesmo. É Deus mesmo que tá agindo. Você tá me ouvindo bem? Então, eu tô te ouvindo, mas ficou muito ruim o seu áudio para mim, mas eu tô conseguindo entender. Vamos seguindo, que a gente já tá próximo do final, pra gente... Vamos seguir, porque eu acho que tá chovendo granizo, gente. Vocês têm que... eu Eu tô também acho. ouvindo mais Telegram, né? Então, vamos lá. Mas ainda sobre isso que você tá falando, sobre a rivalidade, né? A gente percebe que isso é algo milenar, né? Essa questão do ser humano sempre tá em rixa com o outro, né? Sempre tá querendo excluir as pessoas, viver em panelinhas e tudo mais, excluir as outras pessoas. É muito recorrente e muito atual. Então, foi o que eu falei. Voltou. Saiu, Pode continuar voltou. vendo. Foi o que eu falei nas primeiras aulas, né? A panelinha só é boa para quem tá dentro. A partir do momento que você sai da panelinha, que você é excluído, você percebe o quão maléfico é esse tipo de ação, de estar dentro de panelas que excluem outras pessoas. E aí a pessoa vai lá, se esforça, aceita Jesus, mas não consegue permanecer naquela comunidade porque ela é constantemente excluída. Então, imagina você chegar diante de Deus e Deus mostrar tudo isso, né? Essa pessoa que tentou você chegar a mim e você excluiu, você apartou, né? Então, é realmente muito complicado. Acho que ainda estamos em live, né? Porque apareceu um símbolozinho aqui, mas acho que nós estamos on, né? E voltou, agora seu áudio ficou normal. Tava ruim, e depois voltou ao normal. Engraçado. Tá bom. Mas, Vamos correr mais um pouquinho. Só que o outro ponto importante desse tópico, né, da revista, da primeira carta aos Coríntios, é a ressurreição. A gente não falou, mas quer falar um pouquinho? Vou falar diretamente. Vai falar que aquele povo de Corinto não acreditavam na ressurreição. E Cristo, como você sabe, né? Cristo ressuscita Lázaro. Também temos a filha de Jairo, se não me engano. Também, por ordem do Senhor Jesus, a menina também volta à vida. Enfim, muitas coisas acontecem. E o próprio Jesus morre 3 dias depois, Jesus ressuscita. Então, é muito importante que você entenda sobre isso. Eles confrontavam diretamente a ressurreição, sendo que o próprio Cristo ressuscitou. Então, você vê que Paulo estava indo, né, estava pregando num lugar onde talvez a mensagem do evangelho não seria bem-vinda, mas ele mesmo assim foi. Então, tá aí a importância. Às vezes a gente acha que não deve ir a tal lugar para falar, ou que aquelas pessoas não merecem ouvir porque tem crenças diferentes. Não fale, desde que seja com respeito, dando a importância também de ouvir as pessoas, não seja um crente monótono, que só você fala e as pessoas têm que aceitar o que você quer, não, também não é isso. Ouça, sim, das pessoas, e a partir do momento que elas te derem abertura também, porque se a pessoa está falando, ela está te dando abertura de ouvir também, e aí você confronta com o evangelho, sempre com muito amor, com muita mansidão e com muito respeito. Então, anuncie a mensagem de que Cristo morreu, passou 3 dias depois, a história não acaba, ele ressuscita, vai aos céus e também não acaba a história. Estamos vivendo aqui ainda aguardando a sua segunda vinda gloriosa para nos buscar. É isso. Tópico 3.1. Amém. Foi. 3.2, segunda carta aos Coríntios. Hã? Não, falando vamos, para não... senão eu vou falando muito, eu mesmo tô falando primeiro. Não, porque eu acho que vai faltar luz. Eu acho que vai faltar luz, eu não quero perder a live, né? Então, tô com medo. Mas vambora. Vamos lá. 3.2, segunda carta aos Coríntios.
Vou ler aqui, vou trazer uma alusão. A revista Beleza. finaliza muito bem, e é muito importante que você coloque isso no seu coração e passe para os seus alunos também. Segunda carta aos Coríntios. É na Macedônia que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Desde a primeira carta aos Coríntios, Paulo teve um problema de disciplina na igreja. Ele exorta os irmãos que disciplinem um dos membros devido à prática do adultério. Quando o apóstolo escreve a sua segunda carta, ele percebe que a disciplina teve efeito, trazendo arrependimento e abandono do pecado. Deus exige de nós santidade. O que eu queria deixar aqui para a gente é a importância que nós temos de receber a mensagem, porque vai dizer que ele vê onde tem a dificuldade na igreja, um membro da igreja comete esse pecado, e ele exorta a igreja que deveria mudar essas práticas, e a igreja recebe essa mensagem e decide viver por isso também. E aqui nós temos a importância da exortação, a importância de nós falarmos para que seja corrigido aquilo que está errado, e é interessante que vai dizer que a disciplina traz arrependimento das pessoas e o abandono do pecado. Então aqui vem a importância de nós ouvirmos. E o que Paulo faz? Ele escreve uma carta à igreja de Corinto. E o próprio Paulo vai dizer que nós somos cartas lidas. Então é muito importante que você entenda que você é uma carta ambulante, você é uma carta que está vivendo, e você tem voz, você tem seus pensamentos, você trabalha, você se locomove, então você é uma carta que precisa ser lida, e as pessoas precisam ver em você um bom testemunho. Então aqui está a importância, né? Assim como Paulo escreve uma carta à igreja de Corinto, para que abandonasse aquela prática daquele pecado e traz arrependimento, assim também nós somos essa carta, que a mensagem da cruz foi dada em nosso coração, e nós temos a importante missão de levá-la a outras pessoas para trazer o quê? Arrependimento. João Batista falava, arrependam-se a chegar no reino dos céus. Que nós venhamos a trazer essa mensagem também de arrependimento, porque o único que salva, o único que transforma é diretamente a Cristo. E aqui no finalzinho tem algo interessante, você vai falar algo sobre isso? Pode falar. E no finalzinho vai dizer assim, ó, a confiança que Paulo tinha em Deus o fazia ousar na fé. A gente vê muito isso, né? Sem temer o futuro, ele cumpriu com excelência sua missão, combateu o bom combate e guardou a fé. E aquele versículo que a gente já comentou em outras aulas também, da importância de que Paulo foi até o final. E nós viemos a também ir até o final, sendo boa carta às pessoas que estão para nos ler. E é importante que as pessoas leiam você e tenham um bom testemunho, uma boa leitura, para que você alcance as pessoas através desse evangelho, né? E é isso. Termina muito bem a lição, né? 3.2. Exatamente. E se eu pudesse botar mais um ponto nesse 3.2, é colocar que amar é disciplinar, né? Então você está vendo ali uma igreja caminhando para o erro, tendo práticas que desagradam a Deus, e você não disciplina, você sabe que aquilo é errado, e você não disciplina, você vê o seu amigo tendo práticas que o afastam de Deus, e você não conversa, não exorta, então isso não é amar. Da mesma forma, o pai, né, quando vê o filho tendo atitudes erradas e não corrige, ele não está amando. Então, Paulo aqui também mostra a questão do amor que Paulo tinha pelas pessoas. Esse evangelho que ele recebeu era tão bom, tão gostoso, que ele se preocupava com as pessoas para qual ele estava pregando, né? Não só de falar sobre isso, mas também de que eles alcançassem santidade para que eles viessem encontrar a Deus. Então, é de fato um amor assim que Paulo tinha pelas pessoas, é inenarrável, né? Então, isso também é mais um ponto que eu colocaria nesse tópico, que amar também é disciplinar. E aí falta, às vezes, essa geração de hoje em dia, né? Eles não querem ser disciplinados, não querem ser exortados, querem viver da sua forma, e não é assim que a gente vai encontrar o Senhor, né? Então, essa palavra, ela confronta a todos nós, pega a todos, né? E é importante que quando você fale, quando você der aula, aquilo também sirva para você, né? Então, isso acontece sempre com a gente, né? A gente vai falando, vai lendo e vai aprendendo, e vai nos confrontando também, né? Porque nós somos humanos, e aí a palavra é para isso, é para confrontar de fato. Se ela não te confronta, né? Você está aqui de passagem. E é isso? É isso, é isso. Conclusão? Pode ler a conclusão? Pode ler. Eu leio. Hoje quem ora é você, né? Então eu leio a conclusão. Então vamos lá. Conclusão. A confiança que Paulo tinha em Deus o fazia ousar na fé, sem temer o futuro. Ele cumpriu com excelência sua missão, combateu o bom combate e guardou a fé, que é o finalzinho do tópico 3.2. Então aí, novamente, traz a importância de você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Vou só finalizar com um pensamento aqui. Às vezes você não acredita no seu potencial, mas Cristo acredita em você. Então faça, né?
Se Cristo colocou uma missão nas suas mãos, assim como colocou nas mãos de Paulo, talvez ele não se achava capaz, mas Paulo cumpriu. Então, assim também é comigo e com você. Tenha certeza que esse Deus que está guerreando ao seu favor, que confia naquele projeto que ele colocou nas suas mãos, então confie também, faça, porque Deus vai fazer muito na sua vida também. É isso. É isso, amém. Vamos orar agora e depois ler os comentários, né? Tivemos bastante comentários na live de hoje, o pessoal aguentou firme com a gente. Vamos terminar aí no horário bom, então dá para ler os comentários aqui com vocês. Bom, o momento de oração de hoje é para que vivamos o evangelho em toda a sua plenitude e experiência pentecostal. Então, vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma semana para te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais da sua palavra, meu Deus, trazendo um pouquinho de subsídio para o professor para que a aula deles venha a ser completa. Mas, Senhor, nós pedimos para que nós venhamos viver a experiência completa. Senhor, nos ajude a caminhar o caminho que tu queres para a nossa vida. Tudo que tu tem para nós. Gostaria de pedir também pela aula de domingo dos professores que aqui estão estudando, se programando para estar presente naquela aula e que eles venham a entender tudo aquilo que o autor da revista e que o Senhor quer tratar com cada um deles, meu Pai. Continue conosco, meu Deus, durante essa semana, que o material que venha a ser preparado para os nossos apoiadores venha a servir como uma excelente base para a aula deles, não só para a aula, mas também para aqueles que são líderes de jovens, que eles venham a utilizar em outros momentos. E assim, Senhor, nós continuemos caminhando para Ti, meu Pai. Estamos aqui na terra só de passagem, nós ansiamos pela Sua volta, que está cada vez mais próxima. E enquanto estamos aqui, estamos nos preparando para isso, meu Deus, para que nós venhamos a alcançar excelência e Te encontrar. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Amém? Amém. Vou ler aqui os comentários. Se você ainda não comentou de onde você é, comenta aí enquanto eu tô lendo, que eu vou ler aqui. Ó, Elisângela da Silva comentou: Pai do Senhor, estou assistindo de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um beijo. Rapaz. Longe. É longe, hein? Sei nem para que lado que fica. Mas eu sei que é longe, eu sei que é longe. Temos aqui a Má Custódio, nossa apoiadora, falou que ela é da De Madureira, interior de São Paulo, com Chau. Não conheço São Paulo. São Paulo aí nós temos um grande público de São Paulo. Então, realmente. Quem é do Rio de Janeiro aí, gente? Comenta aí pra gente bater de frente com os paulistas. Comenta aí, comenta aí. O irmão Edson comentou também sobre quando a gente estava falando sobre a ressurreição de Eutico. Vou ler aqui o comentário dele. Ele disse assim: creio que Paulo, ao ressuscitar Eutico através do poder de Deus, creio que Paulo, ao ressuscitar Eutico através do poder de Deus, Eutico caiu de uma janela do terceiro andar. O milagre foi para autenticar e ratificar Paulo como apóstolo de Jesus e que teve a missão de levar a palavra de Deus em toda a região da Ásia Menor. Sua missão seria expandir o evangelho. Caiu. Sua missão... Voltou. Parou nessa parte. Sua missão seria expandir o evangelho de Cristo. Concordamos super, de fato. Esse milagre na vida de Eutico foi para ratificar como é que fala? A figura de apóstolo Paulo como enviado de Deus mesmo, né? Então, esse ato dele realizar esse milagre, de fato, ratificava a pessoa de quem ele era. É isso aí. Comentário que o áudio tá bom. O Jonathan comentou que ele eu sou do Ministério PNL, no São Vitor RJ, e o Rio de Janeiro acompanhando a gente. E a Sossô falou que ela é de Nova Iguaçu, aí, ó, a galera do Rio de Janeiro marcando presença, como sempre. Elisângela comentou, amém, Deus abençoe. E eu acho que o irmão Fábio Silva botou um foguinho durante a live, e aí algumas pessoas apareceram por aí. Então é isso, pessoal, agradecemos muito a presença de vocês na live de hoje. Eu tô aqui, ó, sem ventilador, tô suando. E muito feliz pela aula de hoje, que nós conseguimos aí, apesar dos pesares, né? Apesar da chuva, apesar das caídas de luzes, nós conseguimos dar essa aula de hoje. Estamos muito felizes, não é mesmo? Isso aí, gente. Muito feliz aí. Espero que o áudio tenha ficado muito bem dessa vez, né? Muito bom. Para que a aula fique melhor, né? Bem apresentável aí para vocês. A gente faz com muito carinho. Então, novamente, a gente frisa aí. Se você puder fazer parte do nosso apoio, não é um valor muito alto, né? Você contribui com aquilo que estiver proposto no seu coração, nas suas condições. E para a gente nos ajuda bastante com essa nossa importante missão, que é o nosso casamento, que está próximo, está próximo. Então, graças a Deus, Deus é bom.
tem cuidado de nós. Então, muito obrigado aí você É que ficou até isso. o final. É muito importante pra gente. Não se esqueça de Deixar o like, se inscrever no deixar o canal. like, bater a nossa meta de like aí. Ih, caímos. Fala Achei de que eu novo, caí. gente. Estão expulsando a gente, estão expulsando a gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar, bater as metas, comentar, voltar no vídeo, né? Essa live vai sair do canal, vai voltar como um vídeo, então volte, compartilhe, comente muito e nós ficamos muito felizes com a participação de vocês na live de hoje. É isso? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo, até a próxima. Valeu.